Cuidado com pets. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Todas as sextas-feiras estou à conversa com pessoas que adoram animais. Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da Tranquilidade. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda divide opiniões. Será que é correto castrar os nossos animais de estimação? Quais são as vantagens e efeitos secundários? O médico veterinário Rui Fernandes, da clínica Animais Vet, explicou-me tudo. Começamos com um jogo sobre verdades e mitos da castração. A castração é dolorosa. A castração em si não é dolorosa porque os animais estão anestesiados, como é óbvio. São medicados para as dores, etc. O pós-operatório, claro, que envolve sempre um bocadinho de dor, mas que os animais são enviados para casa medicados, precisamente para esse controle de dor, está bem? Faz o animal engordar. Diretamente não, mas na prática sim. A grande maioria dos animais esterilizados têm tendência a engordar, principalmente porque o metabolismo diminui. Há alguns estudos que indicam que pode haver alguma tendência ao desenvolvimento de hipotireoidismo com a idade, e o hipotireoidismo depois acaba por propiciar o aumento de peso, mas principalmente é uma coisa que se pode controlar bem se os donos estiverem atentos a essa situação. Se derem uma comida para animal esterilizado, com menos calorias, se forem gerindo a quantidade de comida diária, é uma coisa que se consegue controlar. Na prática, acabam sim por aumentar um bocado de peso, principalmente nos gatos e gatas e principalmente nas cadelas também. Devemos alterar a alimentação dos animais depois de serem castrados? Sim. Devemos sempre adequar ao tipo de animal que temos em frente, ao estilo de vida que ele vai ter e à quantidade de exercício que ele faz, não é? É muito diferente ter um gato sedentário em casa que não tem, só dorme o dia todo, do que ter um gato que vem ao exterior, ao jardim, e em que todos os dias faz bastante exercício. É muito diferente ter um animal que já tem tendência por si a engordar mais, como um labrador ou raças desse género, do que ter um cão, tipo um Jack Russell, que é uma chamada pulga elétrica, que faz muito mais exercício. É muito diferente ter um animal de caça, que está geneticamente marcado para andar a correr, a saltar, a fazer vários quilómetros, e depois nós fazermos com que ele esteja em casa e que nunca passeie e só coma e durma, percebe? Portanto, isto tem que ser sempre adaptado a cada animal, ajustado a cada animal. Os gatos tornam-se menos agressivos. Isso sim, nota-se uma diminuição grande dos conflitos entre gatos dentro da própria casa. No caso de gatos que venham ao exterior, naquela possibilidade de conflitos por marcação de território, por agressividade sexual, etc. Isso declaradamente sim. E nas fêmeas exatamente igual, está bem? Muitas vezes gatos que eram bastante ariscos antes da esterilização, com a esterilização têm tendência a ficar muito mais calmos. Não é 100%, não é matemático, mas sim, têm tendência a ficar mais calminhos. E no caso dos gatos machos, deixam de fugir tantas vezes de casa? Sim, também é uma coisa que é evidente e que se nota logo. Um gato que tenha tendência a fugir antes de estar esterilizado, a marcar território, a desaparecer 1 ou 2 dias, quando nós os esterilizamos, eles tornam-se muito mais caseiros, ficam por casa, não vão meter-se em confusões com outros gatos, não vêm todos arranhados. Na prática, sim, nota-se muita diferença. Nos gatos de interior, sim, acaba por ser igual, mas também não nesse sentido. E os cães deixam de se envolver em lutas com outros na rua? Sim, também lá está, não é 100%, não é? Porque há uma parte que é uma questão que é parte sexual, hormonal, mas há outra parte que é comportamental, está bem? E, portanto, o que se nota sim é que esses animais, depois de esterilizados, têm tendência a fazer menos marcação de território, têm tendência a ser mais sociáveis, têm tendência a lidar melhor, principalmente machos com machos, porque é quando há a grande maioria dos conflitos, e nisso melhora. Não é 100%, mas na grande maioria sim, têm tendência a ficar mais calmos. E haver menos ataques, menos confusões, uns passeios mais calmos na rua.
Gatas e cadelas só devem ser castradas depois de terem a primeira ninhada. Sim, esse é um dos mitos, dogmas que aparece todos os dias e que toda a gente nos pergunta. Realmente não há nenhuma evidência que eu saiba de que o ter uma ninhada dê mais saúde ou seja obrigatório para uma gata ou para uma cadela, ok? O que se sabe é, se os donos querem que o animal tenha uma ninhada, não há problema nenhum, é uma coisa natural, fisiológica e podem perfeitamente ter uma ninhada, ok? Ou uma ou duas, dependendo também qual é o objetivo. A partir do momento em que não querem o animal para ter mais ninhadas, aí sim devem nos esterilizar, ok? Que um animal seja obrigatório ter ninhada para ter mais saúde? Não. Isso não está demonstrado e, portanto, é um dos mitos, um dos dogmas que existe. Isto extrapolando um bocadinho para as senhoras. Acho que não há nenhum estudo que diga que as senhoras que são mães têm mais saúde do que as que não são, está bem? Acho que até é precisamente ao contrário, mas pronto. A última pergunta tem precisamente a ver com a saúde. A castração prolonga o tempo de vida do animal. Sim, ou seja, como eu disse, falei de todas aquelas vantagens que estão associadas à esterilização. Se nós diminuímos a probabilidade de tumores de mama, se eliminamos a probabilidade de tumores ováricos, útero e infecções, etc., no caso das cadelas. Se, por um lado, diminuímos todos os comportamentos de agressividade, de dominância, estamos a diminuir os ataques, a possibilidade de doenças, os acidentes, as fraturas, as infecções, etc. Estamos também a diminuir a probabilidade de fuga devido à parte sexual, portanto, estamos também a aumentar o tempo de vida. Estamos a diminuir toda a probabilidade de, no caso dos machos, de alterações a nível testicular, etc. E, portanto, na prática estamos a fazer com que eles, com a probabilidade de que durem mais tempo com qualidade de vida, é muito superior, ok? Portanto, sim, na prática aumenta muito o tempo de vida. Se depois há algumas desvantagens relacionadas, como já expliquei, existem realmente, mas as vantagens superam largamente as desvantagens. Depois deste jogo de verdades e mitos, o médico Rui Fernandes falou ainda sobre as vantagens de castrar os nossos cães ou gatos, qual é a melhor altura para o fazermos e ainda quais são os cuidados a ter antes e depois da cirurgia. Uma coisa é a parte de controle de população, por exemplo, no caso de gatos vadios, etc., em que a esterilização, como é óbvio, é indicada, é muito benéfica. E depois tem a situação dos nossos animais de companhia em nossas casas. Realmente, a esterilização é aconselhada por nós, pelos médicos veterinários, porque tem realmente muitíssimas mais vantagens do que algumas ligeiras desvantagens em algumas situações muito específicas. Sim, respondendo-lhe diretamente, sim, a esterilização deve ser recomendada, mas deve ser sempre uma coisa muito falada entre os donos e o médico veterinário assistente para perceber que tipo de vida é que aquele animal irá ter, qual é o objetivo, que tipo de contacto com outros animais vai ter, etc, etc, etc. E qual é a melhor altura para castrarmos o nosso animal? Varia também um pouco de veterinário para veterinário, inclusive de escola para escola. Por exemplo, os americanos costumam esterilizar muito mais cedo. A nível europeu acaba por ter mais ou menos quase todos as mesmas orientações. Depende muito de que se é um cão, se é uma cadela e se é um gato ou uma gata. Normalmente um gato macho deverá ser esterilizado, regra geral, diria mais ou menos por volta dos 5, 6 meses. Porque nessa altura já tem o desenvolvimento sexual feito, a parte óssea na sua grande maioria e principalmente para prevenir todas as situações relacionadas com marcação de território, fazer xixi contra os sofás, em casa, que acaba por ser uma situação bastante desagradável. Também porque eles acabam por tornar-se um bocadinho mais nervosos, mais ansiosos e a altura ideal normalmente ronda aos 5 meses. No caso das fêmeas gatas, a regra geral será
por volta mais ou menos dos 6 meses, ok? As gatas têm um ciclo éstrico diferente e elas basicamente estão sempre em cio, mais ou menos de 15 em 15 dias, durante os dias crescentes e enquanto não contactarem com o macho. Portanto, se nós não esterilizamos naquela altura e nos dias crescentes, ela vai estar muito provavelmente sempre, entre aspas, em cio, e o dono vai queixar-se. Vai fazer mais barulho, vai miar durante a noite, vai andar a levantar a cauda, a arrastar-se um bocado pelo chão, às vezes comem menos, perdem um bocadinho de peso e, portanto, a altura ideal é por volta dos 6 meses. No caso das cadelas, depende muito do tamanho do animal em adulto, ou seja, se é de uma raça pequena, tipo Chihuahua, Pinscher, Yorkshire, etc., ou se é um labrador, ou se eventualmente é um Cané Corso ou uma coisa desse género. Porquê? Por causa daquela questão que eu disse do desenvolvimento. Normalmente uma cadela pequenina aos 6 meses já tem o desenvolvimento feito quase na totalidade e portanto poderá ser esterilizada. Depois há aquela nuance do antes do primeiro cio, após o primeiro cio. Pela questão, há estudos que dizem que pode, antes do primeiro cio, aumentar a probabilidade de incontinência mais tarde, incontinência urinária. Na minha prática clínica, não sinto isso, ou seja, nem antes nem depois do primeiro cio, não noto grandes diferenças. Acho que é mais um pouco da decisão juntamente com o dono, se operarmos antes ou depois. O que se sabe é que a cada ciclo éstrico que passa, as vantagens da esterilização vão diluindo-se, principalmente na prevenção do tumor de mama. E, portanto, não se deve deixar passar mais do que 2, 3 ciclos para esterilizar, para termos o máximo de benefícios. Relativamente às cadelas grandes, aí temos que deixar passar mais tempo. Normalmente não se devem esterilizar por volta dos 6 meses, porque, por causa das placas de crescimento, por causa do desenvolvimento, quer mesmo dos próprios órgãos externos sexuais. Podemos deixar passar até aos 8 meses, até aos 10 meses, 12 meses e, no caso de cadelas maiores, até inclusive mais tempo. É sempre uma decisão a ser falada com os donos e dependendo de raça para raça. E que cuidados é que os donos devem ter no pré e pós-operatório? Pronto, em termos antes da cirurgia, basicamente os cuidados que tem que ter também variam se é cão ou gato. Principalmente, por exemplo, no caso dos gatos machos, não os deixar fugir, não é? Ter cuidado com janelas, com portas, porque nessa altura, e se eles notarem alguma gata em cio nas redondezas, eles fogem e vão atrás. Portanto, ter cuidado nessa altura. Nos machos, também a mesma situação. No caso das fêmeas, acaba por não haver assim esse grande controle, a não ser não deixar entrar animais dentro de casa, não é? Nos terrenos, para impedir que haja a possibilidade de engravidarem. No pós-operatório, a cirurgia em si, tanto de uma como de outro, são cirurgias que se fazem normalmente de manhã e no próprio dia vão para casa, ok? Vão completamente acordados, caminhar, podem fazer a vida deles normal, ok? Os cuidados que têm que ter é não deixar fazer esforços durante os primeiros 8 a 10 dias para uma cicatrização completa, não andar, claro, como é óbvio, a correr, a mandar uma bola, a mandar saltos, porque acaba por haver suturas que têm que cicatrizar, e depois também fazer uma alteração a nível da dieta. Uma vez que deixam de ter a parte hormonal, o metabolismo acaba sempre por ficar um bocadinho mais lento, e nós temos de ter atenção às calorias que lhes damos para ingerir e, portanto, passar sempre para comida de gato esterilizado ou para cadela, e principalmente gerir a quantidade, de forma a que não haja um aumento de peso depois substancial depois da esterilização. Basicamente é isso. Ao fim de 10 dias normalmente faz-se uma consulta de acompanhamento, verifica-se se sutura está tudo bem, tudo cicatrizado, e a partir daí, vida normal, podem fazer tudo à vontade. Até agora falámos sempre mais de gatas e cadelas. Este procedimento costuma ser mais frequente nestes animais? Sim, é assim, eu dedico-me exclusivamente a cães e gatos na nossa clínica, ok? No entanto, quem faz também os considerados animais exóticos, não é? Furões, coelhos, etc., também se faz a esterilização
normalmente pelos mesmos motivos e com as mesmas, regra geral, as mesmas vantagens e desvantagens. Eu não estou muito por dentro porque não me dedico a essa parte, mas sei que é uma coisa também já frequente, ok? Em termos de percentagem de animais que esterilizamos, a grande maioria são as fêmeas, ok? Cadelas e gatas. No caso dos machos, os gatos, diria, na minha experiência, 100% são esterilizados, ok? No caso dos cães machos, a percentagem é muito menor. A percentagem diria que só cerca de 50, se calhar até menos por cento de animais machos são esterilizados. Há ainda alguma relutância na parte dos donos, às vezes também porque acham que vai haver alterações comportamentais, outras vezes por crenças, porque é doloroso, porque o animal não gostaria que lhe fizessem isso, etc. Enquanto que nas fêmeas não acontece isso e as pessoas sabem as vantagens e principalmente pessoas que não esterilizaram gatas ou cadelas quando deveriam ter esterilizado e que depois mais tarde desenvolvem tumores de mama e infecções no útero e depois essas pessoas infelizmente sabem que da próxima vez que têm um animal é a melhor opção esterilizá-los do que não esterilizá-los, está bem? E efeitos secundários ou sequelas há? Pronto, podem haver situações decorrentes da cirurgia, mas que são uma percentagem baixíssima, desde problemas a nível da sutura, seromas, deiscências de sutura, eventualmente complicações anestésicas, mas são uma percentagem muitíssimo baixa. A longo prazo pode haver a questão de alterações a nível articular ou ósseo, principalmente em cadelas grandes, que possam ter sido esterilizadas muito cedo. Uma das coisas mais frequentes que pode acontecer será a incontinência urinária, mais com a idade, não propriamente logo no imediato, que se associa provavelmente à esterilização. No caso das fêmeas, não tem assim nenhuma desvantagem além destas. No caso dos machos, sabe-se que se reduz muito a probabilidade, que se diminui muito a probabilidade de sofrer de problemas prostáticos como os quistos paraprostáticos e a hiperplasia prostática benigna. No entanto, há alguns estudos que indicam que pode haver uma tendência ao aparecimento de tumor prostático maior nos animais castrados do que nos não castrados, ok? E, portanto, isto tem que ser sempre falado com o dono. Na minha opinião, os prós superam largamente os possíveis contras, mas realmente existem sempre algumas desvantagens nesse sentido. Depois há aquelas desvantagens que são inerentes da cirurgia, não é? Se um dono esteriliza é uma coisa que não há volta atrás, não é? Portanto, se quer ter uma ninhada ou uma coisa do género, não dá, não é? Como é óbvio. Mas basicamente são essas. Termina aqui a conversa com o veterinário Rui Fernandes. Se ainda não estás convencido se deves castrar o teu animal, talvez seja melhor fazeres um acordo com o bicho. Dá-lhe um prazo para encontrar o amor da vida dele. Se até lá nada tiver acontecido, leva-o ao veterinário para o castrar. A história feliz desta semana é sobre a Rosie, uma cadela de um casal no Reino Unido, que se assustou com o fogo de artifício e fugiu de casa. Mas não foi muito longe. A Rosie atravessou o parque e resolveu entregar-se na esquadra da polícia do outro lado da rua. As câmaras de vigilância filmaram a cadela a entrar calmamente e a sentar-se junto à porta à espera que alguém a fosse buscar. Os agentes encontraram o contacto dos donos na coleira da Rosie e devolveram-na. Para mais histórias engraçadas sobre animais, fica atento ao site do PET e à newsletter Sextou. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Se quiseres partilhar uma história cómica do teu animal, manda mensagem ou áudio para o Instagram do P3 ou para isabel.ribeiro@publico.pt. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá! O público fica no ouvido.